Muito bem, então vamos falar de retificador monofásico em ponte mista. Bom, o P-SIM é capaz de simular o retificador em ponte mista, né? E ele é capaz também de gerar os pulsos para os tiristores, né? O retificador ele utiliza diodos e tiristores. Vamos falar por que é dessa maneira, ou seja, a forma construtiva do retificador, e vamos tentar entender já que o retificador só com diodo ou só com tiristores, né? E por que é utilizado. Então os tiristores são mais caros que o diodo, né? Então se a gente puder substituir os tiristores, algum tiristor por diodo e obter o mesmo resultado, significa que estamos economizando. Muito bem. Então imagina que a gente tenha um circuito ponte retificador aqui utilizando só tiristores, né? Então você precisaria de 4 tiristores para um retificador monofásico. Entretanto, né, como eu já falei, o diodo é mais barato, então eu posso colocar 2 diodos no retificador, substituindo esses 2 tiristores ou esses 2 tiristores, né? Vou obter o mesmo resultado e nesse caso, né, substituindo esses 2 tiristores de cima ou os 2 tiristores de baixo, eu tenho que a gente chama de ponte mista simétrica. Então, a ponte mista simétrica, eu substituir os 2 tiristores aqui de cima, né, os 2 tiristores de cima, por esses 2 diodos, né, tiristor 1 e tiristor 2, por esses 2 diodos, aliás, o 3 e o 4 por esses 2. Entretanto, eu poderia substituir na vertical, né, substituindo na vertical os 2 tiristores, repare, então agora eu tenho os 2 tiristores aqui na vertical, eu chamo isso de braço. Então nesse braço tem 2 tiristores e nesse braço eu tenho 2 diodos. Nesse caso é chamado de ponte mista assimétrica, né? Então, tirar essa marca aqui. Bom, então muito bem. Então vamos tentar entender o seguinte, olha, como que funciona o circuito? Para que a gente usa o tiristor? Se o diodo é mais barato, por que não usa os 4 diodos? Bom, então para responder essa pergunta, vamos considerar que tenha 4 diodos. Então se eu tenho 4 diodos, quando no semiciclo positivo, que a fonte aqui estaria com o mais aqui em cima e o menos embaixo, o diodo 1 e o diodo 4 estariam fechados. Então, a tensão na carga, né, vamos supor que o meu VO, ele seria, né, com a corrente circulando aqui, passando pelo diodo D1, indo até a carga e descendo aqui na carga, retornando pelo diodo D4, né, e voltando para a fonte por esse caminho. Ou seja, percorreria esse ciclo, ou seja, a metade do ciclo, né? Então, nesse semiciclo, esses 2 diodos estariam passando. Bom, acontece que, vou pegar aqui um de azul, por exemplo, se invertesse, quando está no semiciclo negativo, essa fonte aqui ela inverte de polaridade, né? Ela invertendo polaridade, repare, agora ela está polarizando D2, então esse cara aqui é uma fonte, uma chave fechada, então a corrente agora vem por aqui, passa no mesmo sentido que antes na carga, produz a mesma diferença de potencial aqui na carga e volta por D3. Ela volta aqui por D3, fechando a fonte. Então eu tenho aqui essa parte também azul aqui, D2 e D3.
e quando semiciclo positivo, volta a repetir no semiciclo positivo de novo. Então esse é o funcionamento do circuito com os 4 diodos. Só que tem um problema, o valor médio da tensão aqui na carga, eu não consigo alterar, ela não muda, né? Eu não conseguiria mudar o valor. E muitas vezes eu preciso de um valor, né, diferente do que ela está podendo me oferecer, ou está me podendo fornecer, né? Então, para ajustarmos um valor desejado, a gente tem que colocar uns tiristores, né? Então, como é que funciona com os tiristores? Eu tenho que substituir 2, como foi visto lá, eu vou substituir, ou os 4, né? Tanto faz, os tiristores. Mas, de qualquer maneira, eles precisam de um pulso, porque eles funcionam igualzinho um de outro. Polarizado diretamente, ele fica preparado para conduzir. Se der o pulso, ele conduz. A partir daí, ele é um diodo, né, comum. Ou seja, se ficar polarizado inversamente, ele para de conduzir. Se a corrente chegar próximo de zero, ou seja, menor que a corrente de manutenção, também ele para de conduzir. Então, aqui eu preciso gerar esses pulsos. Então, nós vamos ver no PSIM como gerar esses pulsos, né, para poder ele funcionar. Então, a ponte mista simétrica, a gente vai construir no PSIM esse circuito, né, e simular ele lá. Bom, vamos começar montando aqui o retificador em ponte mista simétrica. Então, nós vamos precisar de 2 diodos, vou pegar aqui embaixo, na barra de baixo, os 2 diodos e 2 tiristores. Então, switch, tiristor. Tiristores. Muito bem. Bom, primeira coisa que está fora de posição, e aqui eu gosto dele, a entrada virada, né, do lado da esquerda. Outra coisa, já colocar ele aqui um pouco mais baixo para evitar muita dobra de linha. A minha fonte, vamos colocar aqui 180 volts de valor de pico. Vamos chamar a fonte de E. E vamos mostrar na tela e colocar 60 Hz. 60 Hz. Muito bem. Vou chamar isso aqui de diodo de D1. Bota na tela. Considerar o diodo ideal, né? Diodo D2. Colocar ele na tela. Tiristor 2, colocar ele na tela, tiristor 1, colocar ele na tela. Bom, então vai conduzir D1 com TH1 e D2 com TH2, ok? Tiristor 2 com D2, tiristor 1 com D1, essa é a ideia. Então, vou pegar aqui uma resistência tipo, sei lá, 10 ohms. Vamos ver aqui se tem 10 ohms. Chamar de R. 10 ohms, tá ok. Vou botar lá para poder ver. Flag de corrente, quero ver a tensão e a corrente na carga. No diodo D1, vamos ver a tensão e corrente, se a gente precisar. E no tiristor 1, para comparar, se for o caso, tensão e corrente. Fazer a ligação então aqui do braço. Então tem um braço, o outro braço, saída, carga, fonte, ok. Muito bem. Então vamos gerar os pulsos. Para gerar os pulsos, vamos começar primeiro usando o gating block. O gating block é esse bloco que está aqui, né?
Ele já vem na barra de ferramenta de baixo, inferior, né? Para você fazer ligação, é ligação direta, no bom sentido, né? Não é nada de carro, mas é ligação direta. Vou mandar os mesmos pulsos, né? Os dois tiristores. Vou colocar ele aqui mais para baixo, só para facilitar. A configuração. Primeira coisa, vou dar um nome para ele de gate, né? A frequência que ele vai trabalhar, 60 Hz. Bom, então outra coisa, o que são esses dois aqui? Número de pontos. Esse número de pontos são as transições que vão ocorrer para cada pulso. Então, quando eu der um pulso aqui no tiristor, durante o semiciclo positivo, o pulso ele sobe, fica um tempo e depois desce. Então tem duas transições. Mas isso vai acontecer no semiciclo positivo e também no semiciclo negativo. Nós queremos dar um pulso, por exemplo, em 30 graus. Então ele vai subir em 30 graus e vai descer, por exemplo, em 35 graus. Pronto. Então são dois pulsos. Isso vai acontecer só no semiciclo positivo. E se eu quero também no semiciclo negativo? Semiciclo negativo, eu tenho que contar esse mesmo ângulo aqui, ó, depois de 180. Então 180 mais 30, 210. Ele vai subir em 210 e, por exemplo, 215 ele desce. Então agora eu tenho 4 transições. Então eu substituo esses dois pontos, que são duas transições, por 4 transições. Então esses são os pontos que ele vai enviar para o tiristor. Ok? Bom, então eu já configurei a resistência, já é uma resistência de 10 ohms, já configurei a fonte é uma fonte de 180 volts de pico, 60 Hz, a frequência está casando com o do meu comando, né? 60, vou colocar ele lá de cima aqui para não errar, 60 Hz. Então só falta configurar o reloginho. Por quê? Olha só, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Eu quero ver a tensão no resistor VR. Então, olha lá. Já pegou os 30. Vamos ver o relógio então. Porque eu já tinha simulado antes um outro circuito. Então vamos pegar aqui o Simulation Control e ver o que está configurado. Ele está configurado aqui para 30. Ok, então vamos colocar 50 milissegundos para ver mais ciclos na tela. Então 50 milissegundos. VR 50. Vamos ajeitar aqui para caber na tela. Ok, tá aqui 50 milissegundos. Queria esse comando aqui. Bom, então, mas já está comandando. Vamos comparar com a tensão de entrada. Tensão de entrada, eu não coloquei medidor, então vamos botar um medidor lá na tensão de entrada para a gente poder ver a tensão de entrada. Um voltímetro, repare que não tem terra nesse ponto aqui, então tem que ser um voltímetro diferencial. Vamos chamar aqui de VE, tensão de entrada. E vamos ver, vamos comparar. Tensão, ainda não rodei. Pronto.
está rodando não. O que aconteceu aqui? Fecha. Ah, sim, agora foi. VE. Tá aqui meu VE. Vamos ver o meu VO então. Atenção na carga, no VR. Ah, aconteceu aí, ó. Tá. Vamos dar uma ajeitada aqui para ver com mais azul. Então, aqui, ó. Então, o que está na carga, esse é azul. O que está na entrada é vermelho. Então, no semicírculo positivo, foi lá para a carga. No semicírculo negativo, foi lá para a carga. Vamos ver a corrente na carga. Carga resistiva, corrente em fase com a tensão. Mas vamos ver a corrente lá na fonte para ver como que... Ou no diodo. Vamos ver no diodo primeiro. Eu coloquei no diodo e do diodo. Vamos ver a contribuição do diodo. Então o diodo D1 contribui com essa parcela. Eu coloquei o diodo D2? Não, só coloquei o diodo D1. E o diodo D2 então contribui com essa outra parcela. Né? Tiristor 1. Tem corrente no tiristor 1. Corrente no tiristor 1, o verde. Ops, que era o ponto. O verde está em cima junto com o diodo, né? D1, então os dois contribuem, que é o braço da ponte. Olha, o diodo, a corrente no diodo 1 é igual no tiristor 1, corrente no diodo 2 é igual no tiristor 2. Diodo 1 e tiristor 1 semicírculo positivo, diodo 2 e tiristor 2 no semicírculo negativo. Bom, vamos agora então mudar o comando. Primeira coisa é alterar o sistema aqui de recebimento do sinal, né, pelos tiristores. Imagina que por algum motivo essas linhas estejam muito longas, muito longa, essa linha muito longa, passando por cima de componente. Bom, para ficar mais enxuto, né, o sistema, vamos colocar um label aqui na entrada, né? Colocar o mesmo sinal aqui no tiristor e no outro tiristor também. Vamos testar para ver se está rolando. Está funcionando. Vamos alterar aqui para ver se muda lá. Vamos passar para 60, 65. Bom, 180 mais 60, 240. Mais 245. Ok. Vamos rodar. Agora alterou para o novo valor de alfa. Muito bem. Então, eu posso suprir um bocado de linha, né, colocando esses gates. Muitas vezes também você pode estar com um retificador trifásico ou polifásico, né, com, sei lá, muitos e muitos comandos. Então, você ter que ficar digitando nesse formato pode não ser muito viável, pode ser que você possa economizar colocando num arquivo. Por exemplo, pegar esse bloco, né? Esse bloco, e vou buscar aqui no switch o get bloco que eu possa trazer o valor, mas de um arquivo, né? Então vamos ver a configuração desse cara. Eu tenho que colocar aqui que é a frequência da rede, 60, vamos colocar 60 Hz, tá?
diferenciar e ficar mais bonitinho na tela. Então, olha só, não tem nada aqui, desse aqui são informações que vão para a lista de compra, né? E aqui ele está me informando que ele pode buscar esses valores de um arquivo, né? Então vamos criar o arquivo e buscar os valores para cá, né? Então o arquivo é do formato TBL. Então vamos abrir um TXT, ou seja, um bloco de notas, né? E colocar lá as informações que eu preciso. Então quais são as informações que eu preciso, né? Eu preciso falar que são quatro points, ou seja, 4 transições. A primeira vai ser em 30, vai subir em 30, vai descer em 35, vai subir 30 mais 180, 210 e vai descer em 215, né? Então vou salvar, salvo. Então salvei esse arquivo lá no aula 10 TBL, ok. Então vou chamar esse arquivo aqui, né? Abre arquivo, aula 10 TBL, ok, abrir. Então ele trouxe para cá, aqui ó, o número de linhas, ou seja, o número de pontos que ele vai ler, são 4, né? São os 4 pontos, né? E vai rodar isso aí. Muito bem, então vamos fechar e vamos ver se funciona. Para ver se funciona, vamos ver sobre os mesmos curvas, né, que a gente já tinha visto. Então tá aí, voltou para 30. Ó. A gente tinha mudado para 60 antes de alterar e agora ele voltou para 30. Ok? Então vamos ver, por exemplo, que a gente não está vendo a corrente no diodo e a tensão no diodo 2 e no tiristor 2. Vamos rodar. Então vamos ver a contribuição aqui aqui é o VE com o VR, não é o de baixo. Vamos ver a contribuição do diodo 2. A contribuição do diodo 2 é essa rosa. Então a rosa, vamos passar aqui, vamos ver lá. Então aqui contribui com o diodo 1, aqui o diodo 2, que era o que a gente esperava ver. Ok? Muito bem. Então vamos ver uma outra forma da gente comandar os tiristores na ponte simétrica, né, ainda, mas de uma forma analógica. Então, para isso a gente vai usar esse componente, né, que é chamado aqui, outros switch controller, alpha controller. Esse alpha controller, né, esse bloco que eu usei aqui, né, esse bloco, né, e o que a gente precisa para usar ele? Vamos lá. Ele vai criar um tempo morto para comandar o alfa, ou seja, na hora que o senoide ficar positivo, entrar no semiciclo, aí ele precisa saber desse instante, esse instante é chamado de sincronismo, então ele precisa saber a hora que a senoide mudou, né, começou o semiciclo. Ele precisa de saber que é o alfa, que é o tempo que ele vai esperar para dar o pulso, né? Então ele vai dar um delay para dar o pulso, e ele tem que estar habilitado. Então esse é o bloco que a gente vai usar, né? Muito bem, então para habilitar, usei essa fonte, na verdade é na hora que eu ligar, energizar o circuito, ele vai para 1 e fica, né? Dá o mesmo efeito que se eu colocar uma fonte de tensão de 1 volt aqui, para poder habilitar ele o tempo todo. E ele precisa do valor do alfa. O valor do alfa é uma tensão que vai de 0 a 100 volts. E esses 180, 30, nesse caso está 30 volts aqui, e é o comando para ele. O número é exatamente o comando para esse bloco. O sincronismo, né, eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei um medidor de tensão, porque se você reparar nesse circuito de potência não tem terra, né, mas no circuito de comando aqui tem terra. Então eu isolei,
né, medindo a tensão. Quando a senoide, ou seja, essa tensão aqui é idêntica à tensão da senoide, né, da fonte, então, quando ela ficar positiva, aqui o comparador vai ficar verificando em relação à terra e viu, passou pelo terra, então ele dá o pulso aqui, que é o semiciclo positivo. Mudou do semiciclo positivo para o negativo, ou seja, inverteu 180 graus. Aí, repare que o comparador aqui verifica em relação à terra e dá um pulso e esse bloco percebe esse pulso. Então ele já está habilitado o tempo todo, está com o sinal que ele vai dar o delay. Então ele conta o tempo e manda para o tiristor A. Né? Dá no gate A desse tiristor 1 e o tiristor 1 vai entrar junto com o D1. Aí ele entrou no semiciclo negativo. Ele conta o tempo, que está estipulado aqui, manda o sinal para o B, tiristor 2 vai entrar junto com o diodo 2. Então vamos ver isso acontecendo. Então vamos ver lá em VO, na saída. A saída, né, tem aí uma quantidade boa de onda. Vamos dar um zoom aqui para ver melhor, né? Então está aqui, está cortando em 30 graus. Vamos comparar com a senoide então. Vamos comparar com tensão de entrada, VE. Tá aí. Então ele, semiciclo positivo, conta 30 graus e dá o pulso. Entrou no semiciclo negativo, ele conta 30 graus e dá o pulso, né? Vamos ver a corrente de saída. O IRO. Tá aí. Ela é assimétrica, né? Parecida com a tensão, porque na verdade é um resistor, então eles estão em fase, né? Aqui vamos ver a contribuição do tiristor, do diodo 1. Contribuição do diodo 1, tá? Vamos puxar aqui para mudar de cor, né? Para ficar mais fácil de ver. Diodo 1, tá aí, diodo 1. Tiristor 1. Então, o tiristor 1 eu posso colocar por aqui, ó, tiristor I do tiristor 1, né? É o verde. É o mesmo. Então, diodo 2, aqui, ó, diodo 2, é só eu marcar aqui que ele aparece lá. Vamos ver a contribuição dele, essa segunda parte. Do tiristor 2. O tiristor 2 vai ser simultâneo lá, né? Vai ser junto com o diodo 2. Junto com o diodo 2. Então eu tenho o meu circuito de ponte mista simétrica. Então vamos transformar agora numa ponte mista assimétrica. Eu mudei aqui para assimétrica, né? É só um texto, ele não mudou nada, que é óbvio, né? Que é só um texto. Então, para isso acontecer a mudança efetivamente, então vamos trocar de lugar, por exemplo, vou trocar D1 com o tiristor 1. Né? Vamos levar aqui o comando dele. Peraí, não pegou certinho, não pegou. Vamos levar o comando do tiristor e colocar no lugar dele o diodo 1. Né? Agora eu tenho uma ponte mista assimétrica, então, ou seja, os dois tiristores estão num braço e os dois diodos estão no outro braço, tá? Então o comportamento dele é assimétrico, mas dá o mesmo efeito numa carga resistiva. Vamos verificar. Olha aí, então vamos ver aqui, ó, dá um zoom, né? A gente vê melhor o ciclo. Dois ciclos mais ou menos, tá bom. Então tá aí, né? E os mesmos, agora os tiristores. Vamos ver passo a passo então. Vamos remover aqui vamos remover esses aqui e colocar um por um. Vamos colocar a corrente, ó. Então a contribuição do diodo 1. Então só lembrando, vamos voltar lá para lembrar, né? Ops, cliquei no lugar errado. Vamos voltar aqui só para lembrar que, ó,
O tiristor 1 vai entrar com o diodo 1, o tiristor 2 vai entrar com o diodo 2. Né? Então, zoom. Tiristor. Então, o tiristor contribuição na corrente de saída com o diodo 1. Agora com o tiristor 1. Mesmo lá. Diodo 2. Agora o tiristor 2. Tá lá. Então diodo 1 com o tiristor 1, diodo 2 com o tiristor 2. Ok. Vamos alterar agora o valor de alfa para ver o efeito lá. Então vamos mudar aqui para 60. Então aqui eu tenho 60, que na verdade são 60 volts de uma fonte, mas que na verdade corresponde a 60 graus na senoide. Né? Vamos mudar aqui o Simulation Control para menos ondas, 3 ondas só. Né? Então tá aqui. A mudança para 60. Vamos mudar para 90. Lembre-se que no outro sistema eu tinha que mudar 4 números. Aqui eu só mudo um, né? E ele muda os demais, olha lá, 90 graus.